Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal abençoado oficial. Maçã de ouro em salva de prata. Palavra dita em seu momento certo. Eu quero já falar do tema que vai ser falado hoje, da Parashá, da pauta que eu vou estar estendendo neste dia, que é sábado. Quero deixar a todos um Shabbat Shalom, Shalom Shabbat, um sábado de paz e um sábado feliz. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, o autor do canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. A pauta que eu quero falar é das lições bíblicas. Isso mesmo, lições bíblicas. Maravilhoso, coisa forte, linda e maravilhosa o Senhor vai realizar ao saber sobre um pouco a mais das lições bíblicas. A pauta do tema é dons espirituais e ministeriais, que será esta lição realizada no dia 25 de abril. Então vamos falar no ponto de vista. Ao ponto de vista, vamos falar sobre esta pauta, sobre os dons espirituais, o dom do Espírito Santo, os dons espirituais concedida através do Espírito Santo, e vamos falar um pouco desta Parashá, ou chamado Parashoit, que quer dizer uma porção desta lição, da lição de número 1, isso mesmo, dons espirituais, ou dom, ou poder do dom. Quando nós observamos nas lições bíblicas, há uma diferença muito grande. A lição passada, ela se fala sobre o respeito do verdadeiro pentecostalismo, pentecostalismo. Fala sobre o Pentecoste. É uma lição bíblica que fala sobre o Pentecoste. Agora, o que eu acho de interessante nesta lição passada é que esta revista ela só contém 62 ou 64 páginas. Então veio pouco assunto falando sobre o Pentecoste, O crente, o cristão que está vivendo o Pentecoste de Jesus Cristo. Agora esta nova lição fala sobre os dons espirituais e os ministeriais. Isso mesmo. Eu achei muito bonito a capa, A capa é uma posição de mãos, posição de receber, posição de receber algo, Ou esperando receber algo. Agora o que eu achei mais lindo é que essa revista contém 96 páginas. Olhando para essa revista, ela contém 96 páginas. Então é uma revista muito boa, que tem muito assunto para falar sobre os dons espirituais. Isso mesmo. E o que há de diferente dessa revista para a revista passada? A diferença é que contém mais de 33 páginas a mais da revista. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto que será realizado a partir do dia 25 de abril. Vamos lá. Existe sempre uma base e um fundamento do que eu falo. Sempre uma base e um fundamento. No hebraico, a palavra base e fundamento se chama Yesod, que quer dizer base e fundamento. Fundamento e base. Então vamos lá falar sobre o poder do dom do Espírito Santo, que edifica a igreja mediante aos dons, que demonstra o poder divino de Deus. Isso é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista é que Paulo, ou Shaul, que quer dizer no hebraico, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, fala desta forma: a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo em poder. Oh, glória! Aleluia! Isso mesmo. Paulo está dizendo que a sabedoria dele não é uma sabedoria constituída, uma sabedoria humana. O que quer dizer? A minha sabedoria não é, a minha palavra não é uma palavra persuasiva. Olha só que interessante. Vamos falar sobre isso também para você poder compreender de melhor forma as questões das palavras, difíceis dentro da Bíblia. E o assunto é muito forte, muito lindo.
Então vamos lá, voltando ao assunto, a gente vamos falar um pouquinho sobre as lições bíblicas, isso mesmo. Então ele fala, Paulo, ou Shaul, né, que quer dizer Saulo, né, no hebraico, e então Paulo ele diz, a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Quando nós observamos a questão da palavra persuasiva, o que significa esta palavra? A palavra persuasiva significa aquele que tem poder de convencer alguém. Olha só, a palavra persuasiva significa aquele que tem poder de convencer alguém, ou aquele que tem facilidade de comunicação. Isso mesmo. Então, o que ele quer dizer? Que ele não tem esse poder. Ele está dizendo que não tem essa conversa. Ele está dizendo que não tem o poder de convencer as pessoas. Ele está dizendo em demonstração do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim, o que convence o homem do pecado é a palavra de Deus através do Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por isso que ele disse que a minha palavra não se consiste em sabedoria humana, porque a sabedoria humana não convence o homem do pecado. Então, primeira pauta, palavras persuasivas não convence o homem do pecado, mas sim o Espírito Santo através da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. Amém? Agora, ele também diz sobre a sabedoria humana. O que quer dizer sabedoria humana? Olha só que interessante. Pessoa profissional ou pessoa importante que pesquisa sobre assuntos profissionais. Olha só. Então, sabedoria humana é uma pessoa profissional que só estuda assuntos importantes e só fala de alguns assuntos importantes. É uma pessoa que é especialista em assuntos importantes. Só isso. Não é uma pessoa que tem assuntos universal. Assuntos e vários assuntos. É uma pessoa que só pesquisa só um tipo de assunto, que acha que aquele assunto importante é só aquele assunto, ponto, acabou. É a parte A, pronto, acabou. Não, existe a parte A, a parte B, a parte C, a parte E, e vai indo, vai várias partes, né? E assim sucessivamente. E aí depois, o próprio Paulo, que a demonstração do Espírito em poder, olha só o que ele vem dizendo, ele vem revelando algo, que ele fala que é a presença do Espírito Santo que vai fazer a demonstração da graça de Deus na vida dele. E aí depois Paulo ele começa a dizer sobre o Espírito Santo, o pneumá, né? Quando se fala sobre o Espírito Santo, o poder dos dons, fala sobre pneumatologia, isso, a doutrina do Espírito Santo. E quando nós olhamos a questão do poder, a gente lembramos de uma palavra grega chamada dinamite, que quer dizer poder, quer dizer granada, dinamite, entendeu? Então Paulo está dizendo que através dele vem a dinamite do Espírito Santo que vai abalar, que convence o homem. Os dons do poder do Espírito Santo são capacitações especiais que em situações que demonstra a ação sobrenatural da vida cristã. Olha só que coisa linda e maravilhosa, meus amados irmãos. Então, esse é o segundo ponto de vista. Agora vamos para o terceiro ponto de vista. O terceiro ponto de vista é que a palavra no hebraico, a palavra dom, ela é chamada de uma outra forma. Só que quando nós olhamos a palavra dom no original do grego, é conhecida de outra forma. E é uma coisa tão linda e maravilhosa. No hebraico é chamado de charisma. E que quer dizer presente de Deus. Olha, dom quer dizer presente de Deus. Então, quando você vê a capa da revista, vê nas mãos dessa forma, é que está na posição de receber um presente de Deus. Isso mesmo, oh glória, aleluia.
E aí você vê, presente de Deus, que está para receber o presente de Deus. E aí quando nós começamos a observar, a palavra dom, no grego, é chamado de domar. E o que quer dizer domar? Também significa presente. Mas também existe uma outra palavra chamada domata. E o que significa esta palavra grega chamada domata? Significa presente de Deus ou presente de Jesus dado por o homem ou recebido pelo homem. Olha que coisa linda e impactante. A palavra domato significa presente de Jesus dada ao homem, os dons espirituais. Olha só que coisa linda e magnífica. E aí existe uma palavra chamada pneumatikoi, pneumatikoi, que significa dons espirituais. Olha, que quer dizer dons espirituais. Olha só que coisa linda. E quando nós começamos a estudar, a falar de dons espirituais e de Espírito Santo e dons espirituais, eles interagem juntos. E o interessante é que quando se fala Espírito Santo, vem aquela doutrina, né? Pneumatologia, né? Que quer dizer doutrina do Espírito Santo, né? E dons, né? O dom, carisma, vem da raiz grega, carisma, a raiz grega. E os dons é o poder de servir para confirmar uma mensagem de poder. Então, existe isso, essa afirmação de confirmação, a certeza, firmeza através da palavra e com dom. Olha só que coisa linda e magnífica. Agora vamos observar uma coisa muito interessante nesta quarto ponto de vista, nesta pauta sobre as lições bíblicas falando sobre os dons espirituais e a área ministeriais. Olha só que coisa linda, vamos observar o glória. Agora, quando nós observamos ao quarto ponto de vista, quantos dons tem na Bíblia Sagrada? Olha só que interessante, meus amados irmãos. Quantos dons espirituais contém na Bíblia Sagrada? Quando nós observamos sobre o livro de 1 Coríntios 12, versículo 9 até o 28, se fala sobre os dons. Então, fala sobre 7 dons espirituais. Vamos ver eles? Vamos falar um pouco sobre eles? Primeiro dom de cura, baseado a 1 Coríntios 12, verso 9 e 8, que se chama cura divina. Dom do Espírito Santo, que são diversos, baseado em 1 Coríntios 12, verso 4. Dom de sabedoria, está baseado em 1 Coríntios 12, verso 8. O dom de conhecimento, que está baseado em 1 Coríntios 12, verso 8, e também no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 18. O dom da fé, olha só que até a fé é um dom. O dom da fé, 1 Coríntios 12, verso 9, e também Mateus 17, verso 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e verso 13. Os dons de cura, os dons de operação de milagres, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Então, irmãos, são 7 tipos de dons lindos e magníficos e maravilhosos que o Senhor deixou para com a igreja, para com a noiva do Senhor. Então, são 7 presentes lindos e magníficos. Agora, imagine lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. A pergunta é, e o que me deixa... uma pergunta que não quer me deixar calar. Qual era? Qual é? É essa. Será que no dia da promessa do dom do Espírito Santo, será a promessa do Espírito Santo, será que não derramou também os dons espirituais? Claro que sim, claro que sim.
Agora, os 7 pontos de vista sobre os 7 dons espirituais, os dons do Espírito Santo, observamos a já ouvir falar da palavra sobre temer a Deus, piedade, ciência, fortaleza, conselho, entendimento e sabedoria. Então, esses são os 7 elementos dos dons espirituais que estão embasados dentro da Bíblia. Temor a Deus, piedade, ciência, fortaleza, conselho, entendimento e sabedoria. Isso mesmo, esses são os 7 elementos dos dons espirituais. Qual o maior dom dentro da Bíblia Sagrada? Ou dentro da Sacra Bíblia? Qual é o maior dom? Claramente, se você pensou que é o amor, é esse mesmo. O dom do amor é o dom maior que está dentro dos textos bíblicos. Este é mais um comentário da Lições Bíblicas e deixo o Shalom Aleikum Aleikum Salam.